Tudo bem, investidores? MP 1171. E agora, o que muda com a nossa estratégia de investimento nos Estados Unidos, né? Antes de mais nada, se você não conhece nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações, porque hoje eu vou falar para vocês o que muda e o que não muda na minha estratégia pessoal ao investir nos Estados Unidos, principalmente em REITs, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que começar aqui, lembrando como era o imposto antes, né? Até antes da MP ali, como era a taxação que a gente tinha nos dividendos. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem duas formas de oferir lucro ali, ou oferir capital, ganho de capital. Uma delas é o nosso próprio ganho de capital, ou seja, eu comprei um ativo por $1 e ele se valoriza, esse ganho de capital ali é uma das formas que eu tenho de rendimento. E o outro, é lógico, é os nossos dividendos. No ganho de capital, a gente tinha isenção de até R$ 35 mil por mês na venda do ativo. Então, qualquer REIT, qualquer ativo, né, que somando ele ali, que eu vendesse até R$ 35 mil por mês, eu era isento do imposto sobre ganho de capital. Acima disso, havia uma tabela progressiva. No dividendo, a gente sabe que nós temos uma taxação de 27,5% aqui falando da alíquota para aquele investidor que já está na alíquota máxima ali do imposto de renda de 27,5%. Só que nós temos um acordo Brasil e Estados Unidos de reciprocidade tributária. Então, como o nosso dividendo já foi taxado nos Estados Unidos, a gente compensa ele aqui no Brasil, visto que lá a gente paga 30% de dividendo 30% de imposto sobre o dividendo na fonte, a gente compensa esse a mais ali que a gente acaba pagando, tá? Então a gente não paga o imposto novamente aqui no Brasil. E como que ficou com a nova MP 1171, né, que se aprovada agora no Congresso também? No ganho de capital, eu vou ter agora uma tabela progressiva, né? Isso vai servir tanto para o ganho de capital quanto para os dividendos. No caso de ganho de capital, ele sai de 0% para quem recebe até R$ 6 mil agora anuais e não mais mensais, 15% entre 6 e R$ 50 mil e acima de R$ 50 mil, 22,5%. E esse imposto sobre ganho de capital, ele precisa ser pago aqui no Brasil. No caso dos dividendos, essa tabela continua, né? Aí até os 27,5%, agora eu pago nos 22,5%. Como a gente já paga os 30% nos Estados Unidos, a gente não é tributado novamente aqui no Brasil, e isso não muda, não em virtude da MP, mas em virtude dessa compensação tributária que nós temos ali com os Estados Unidos. Pois bem, e quando a gente fala na estratégia de investimento em REITs, eu quero lembrar o investidor desses dois tipos aqui de retorno que a gente tem no ativo, tanto ganho de capital quanto através dos dividendos. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui é um REIT, que o nosso foco nele é mais o dividendo em si e nem tanto ganho de capital, né? Apesar de que, como ele cresce dividendos, ele acaba oferindo sim para o investidor ao longo do tempo um ganho de capital. Nessa tabela aqui, eu já estou usando o imposto novo, né, da MP 171 aí, a ser aprovada, já seria isso aqui. Imagina que o investidor, ele investiu $130 mil e todos os anos, né, sagradamente, ele colocava $10 mil ali no começo do ano e aportava em Rotten Income. Hoje, se ele fizesse isso de 2011 até agora, 2013, hoje o patrimônio dele em Rotten Income seria de $166.500, né? E o imposto devido a pagar, como a gente já está trabalhando na faixa de 22,5, seria de $8.000 e $8.212. Quando a gente volta para os dividendos aqui, os dividendos recebidos dessas ações que ele tem de Rotten Income ali, seria de $49.922. E esse imposto ele já foi pago, $14.972 já foi pago lá nos Estados Unidos. Em resumo aqui, a gente vê que o Rotten Income ele é um REIT que ele entregou muito mais através do dividendo do que propriamente através do ganho de capital. E aqui é o que eu mostro para vocês. Aquele investidor que aportou sagradamente os $10 mil ali, ao longo dos últimos 13 anos, ele oferiu 28.287 líquido, aqui eu já descontei o imposto dessa nova MP, e no caso do dividendo ele teria recebido 34.946 líquido, já descontado ali os 30% de imposto sobre os dividendos que ele recebeu. Em resumo, o ganho aqui do investidor ao longo desse tempo aqui superou os $300 mil, mas a gente vê claramente que a maior parte do retorno em Rotten Income foi dos dividendos. E é por isso que o investidor tem que ficar atento à estratégia que você tem no REIT para que você não se frustre, né? Mas isso não muda muito aqui para nós, né? Porque
Na minha estratégia pessoal, eu já tinha uma estratégia mais focada mais em dividendos, em World Income, e isso não mudou porque a MP não alterou o imposto que eu já pagava ali na fonte sobre os dividendos. E olha só, nesse caso específico de World Income, e todos os REITs que eu vou citar aqui, eu estou considerando os 30% de imposto sobre dividendo, porque a gente tem o ganho de capital, né, também, que os REITs fazem através de dividendos, ali que eu já expliquei num vídeo que você pode acompanhar aqui acima, né? Pois bem, falando nisso, agora eu vou falar de um REIT que a estratégia nele é estratégia de crescimento, que é principalmente ganho de capital. Imagina que lá em 2011 eu peguei US$ 10.000 e investi em Extra Space, que é um REIT muito mais focado em crescimento, né? Hoje eu teria US$ 62.050 em Extra Space. Só que olha só, estou falando de um aporte único em 2011. Eu teria aqui um imposto a pagar de US$ 11.711 e os dividendos ali eu teria recebido US$ 20.500, né? E um imposto a pagar ali de US$ 6.150. Mas uma novidade aqui que a SMP 171 traz também para nós é a possibilidade de antecipar esse pagamento de imposto. Que eu citei aqui agora, que no caso de Extra Space, é um item que eu comprei lá atrás, quase 14 anos atrás, e aí eu venho acompanhando ele, e aquelas ações que eu comprei hoje tiveram um ganho de capital substancial. E eu poderia, então, optar por, ao invés de pagar os 22,5, que são esses US$ 11.711, eu utilizar o artigo 10 aqui da MP, e aí sim, eu pagaria, em vez de 22,5, pagaria 10%. E o meu imposto a pagar, nesse caso aqui, cairia de US$ 11.711 para US$ 5.205. Os dividendos não mudam, né? Os dividendos ali, o imposto que eu tenho a pagar, pagar não, né? Já foi pago nos Estados Unidos, foi de US$ 6.150. Essa aqui eu estou dando um exemplo de um REIT que eu tenho na minha carteira e que realmente, para mim, compensa, por exemplo, fazer essa compensação aqui, porque eu vou pagar um imposto muito mais baixo em um REIT que eu já carrego um tempo considerável, né? Mas, de novo, o investidor, estou citando uma posição aqui de um REIT que eu comprei e não fiz mais aporte nele, o que não é muito comum. O natural é o investidor fazer aporte ao longo do tempo ali nos REITs que ele possui na carteira, né? Nesse caso de Extra Space, para aquele investidor que aportou US$ 10.000 ali anualmente, sagradamente, a gente vê a quantidade de ações que ele vem comprando, né? Lá no começo era quase 570, hoje já são cerca de 67. Então, cada vez ele compra menos ações de Extra Space com aquele mesmo valor. Isso porque, lógico, o REIT vai se valorizando ao longo do tempo e vai se tornando ali um ponto negativo para quem aporta, mas positivo porque você tem o seu ganho de capital ali também. Afinal de contas, esse é o nosso maior foco aqui em Extra Space. Pois bem, falando aqui, né, do ganho de capital agora, que eu vou mostrar para vocês como esse é um REIT muito mais focado em ganho de capital. Hoje, o total investido, né, em Extra Space, considerando que aportou ali os 10 mil todo ano, sagradamente, ali no mês de janeiro, atualizado, né, seria US$ 380.000. Isso já estou considerando mesmo aportando ele em valores superiores ao que eu comprei lá em 2011. Atualizado, teria hoje US$ 380.000. E o imposto a pagar seria de US$ 56.306. É um imposto substancial, né? Esse imposto que a gente tem que lembrar que até antes da MP, por exemplo, se eu fizesse a venda do US$ 35.000 mensais, eu não pagava esse imposto aqui. Então, esse é um problema que a gente tem cada vez maior no Brasil, né? E os nossos dividendos? Ao longo desse tempo, considerando os meus aportes constantes ali e as minhas ações, a quantidade de ações crescendo, eu teria recebido durante todo esse período US$ 71.358. E o imposto pago, né, eu coloquei que ia pagar, mas já foi pago, foi de US$ 21.407. Pois bem, hoje o meu patrimônio em Extra Space seria de US$ 323.000, 694. Lembrando que eu aportei aqui 130 mil, né? Isso responde ali por cerca de US$ 1.618.000. Grande parte disso aqui também vem, é lógico, do nosso desvalorização do real, né? E os dividendos? Os dividendos, a gente viu que líquido aqui eu recebi de Extra Space US$ 249.000, né? Ao todo aqui, o meu ganho de capital em Extra Space foi de US$ 193.700. Se vocês observarem aqui, esse valor é muito superior aos US$ 49.000 que eu recebi de dividendo, por exemplo. Então, mesmo assim, Extra Space não é um REIT que entra na minha estratégia de dividendos, até porque o yield dele é bem baixo.
A minha estratégia principal nele é o próprio ganho de capital que o REIT pode oferir e que a gente tinha uma vantagem muito grande até antes dessa MP e que agora a gente acaba perdendo ali em função agora dessa taxação, né? E que, ao meu ver, mesmo com a taxação, a gente sabe ali que a gente tem um ganho de capital substancial nesse tipo de REIT aqui. Mas aí o investidor pergunta, né? E aí, Kismael, o que eu faço agora? Né? Compensa? Vou desistir de investir nos Estados Unidos, não vou investir mais no Brasil, vou investir só no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma vantagem, né? Que é a isenção de imposto, dividendo, a taxação aqui é menor. Então vamos ficar só no Brasil, não é? Então vamos lá. Voltando aqui para Extra Space, guarda esse número aqui, tá? O ganho de capital que eu tive em Extra Space aqui foi de 193.700 dólares nesse período. Vamos analisar aqui o nosso Ibovespa nesse mesmo período aqui, o quanto que ele ofereceu para o investidor. Eu fiz essa simulação, de novo, né? Nosso Ibovespa dolarizado lá nos Estados Unidos, comprando todos os anos os mesmos 10 mil dólares ali, a quantidade de ações que eu ia comprar todos os anos, né? Em determinados anos ali ia dar quase 483 ações do ETF EWZ. E olha como que o ETF EWZ comporta nos últimos 13 anos. A gente vê que ele já perdeu cerca de 53% do seu valor em dólar. Então, o investidor acabou perdendo aqui dinheiro, investindo só no Brasil. E aí, vamos lá, né? No Brasil, a gente tem imposto também, né? 15% ali sobre ganho de capital. Mas nesse caso aqui, o investidor que só resolveu investir no Ibovespa ali dolarizado, é lógico que estou trazendo tudo para a mesma base monetária, ou vou trago real, vou falar em dólar, né? Falando tudo aqui em dólar, a gente vê que o ganho de capital aqui no Ibovespa, né? Foi um ganho de capital negativo. Então, o total investido foi de 130 mil dólares, atualizado, né? Isso corresponderia a 96.991 dólares, mesmo considerando ali os aportes constantes, e o imposto a pagar do investidor seria zero. Então, uma forma de fugir de imposto é tendo prejuízo, né? E eu acho que ninguém quer isso, ninguém investe para ter prejuízo. Ao meu ver, né? Falando pessoalmente aqui, Ismael, né? A gente vê que enquanto nos Estados Unidos, um único REIT que eu citei aqui, no caso de ExoSpace, né? Citei que a gente tem outra estratégia no Realty Income, eles conseguiram oferir para o investidor um retorno substancial ao longo desse período aqui. Então a gente tem que, mesmo com essa taxação de imposto, eu não vejo como um desanimador de se investir nos Estados Unidos. Pelo contrário, né? A tendência natural é quando a gente observa, né, a estratégia até para diminuir o nosso déficit fiscal é o aumento da tributação, fica cada vez mais difícil a gente ter uma esperança aqui, né, principalmente para o Brasil, de que a gente vai ter ali um saldo positivo no futuro para o investidor que fica posicionado unicamente no Brasil, tá? Eu não acho que você deva parar de investir no Brasil também, mas eu acho que os Estados Unidos ele não perdeu sua atratividade, não só os Estados Unidos, como os outros países do mundo, ao começar a se investir nos Estados Unidos. Ao meu ver, fugir de taxação, aplicar em determinados ativos só para fugir de taxação, não é a melhor da estratégia. Eu não vejo problema em pagar imposto, desde que um ativo me entregue um retorno substancial. É o caso aqui que eu citei para vocês de Extra Space. Posso citar diversos outros REITs ali, inclusive nós temos a nossa carteira recomendada, e um REITs que entra somente no nosso portfólio, focado em crescimento e em ganho de capital, e em outros REITs ali focado principalmente em dividendos. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo. Um abraço